4, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. A gente hoje encerra a nossa série sobre propósitos e hoje vamos juntar o discipulado e o serviço, porque o discipulado leva ao serviço. Afinal, não somos crentes esponjas que só acumulamos conhecimento e ficamos para nós. O verdadeiro conhecimento cristão vai gerar serviço cristão. Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16, já que todos achem, para que a gente inicie a leitura da palavra de Deus. Sim, diz a palavra do Senhor. E Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, reunidos, Deus, no dia do Senhor, para relembrar sempre, anunciar sempre a tua ressurreição e aprender da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus, mediante a tua palavra, Senhor, aplica a mensagem aos corações daqueles que estão presentes e daqueles que escutarão a palavra mais tarde, daqueles que estão em casa nesse momento, Pai, escutando a mensagem, Pai. Eu também te peço, Pai, por mim, Deus, que tudo aquilo que eu vier a falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. É que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Fomos chamados para o aperfeiçoamento. A igreja, como nós vimos, existe para adoração. E para isso, então, para que as pessoas possam adorar a Deus conforme Ele determinou em sua palavra, nós evangelizamos, nós anunciamos as boas novas de Cristo ao pecador que quebrou a lei de Deus. E então nós pegamos esse pecador, essa pessoa que recebe a palavra de Deus na evangelização, e nós integramos ao corpo, o qual é chamado comunhão. Só que existe agora um outro processo. Esta pessoa que foi integrada ao corpo, essa pessoa que foi chamada ao corpo de Cristo, essa pessoa deve aprender do corpo, no corpo, e aprender do Senhor, para que então essa pessoa seja alguém que reinicie o processo por meio do serviço. Então nós devemos entender uma coisa: para que o processo dos propósitos da igreja seja cumprido, é necessário que nós tenhamos discipulado que gere serviço. Ocorre algumas vezes que as pessoas querem servir sem discipular, e outras querem ser discipuladas, mas não para servir. Isso é um erro. Todo o processo de aperfeiçoamento das Escrituras, ela deve levar em conta um propósito, que é o serviço. E por que é necessário o discipulado? Para que então se faça o serviço. Porque quando nós nos convertemos ao Senhor, nós não estamos prontos, nós não estamos maduros, nós não estamos a ponto de bala. Qual é o estado em que estamos? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, especialmente o texto de 1 Coríntios 3 que vamos ler, 1 Pedro, que a gente também vai ler, foi o motivo de eu ter escolhido hoje a King James, pelo fato de nesses textos ela traduzir melhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, diz o seguinte, versículo 1: E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo, como a bebês em Cristo. Verso 2: E eu alimentei-vos com leite, não com alimento sólido,
porque até agora não foste capaz de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Aqui Paulo chama esses irmãos de bebês, na CF está meninos, né? Bebês em Cristo, crianças pequenas, de leite, e elas deveriam então crescer. Havia divisão na igreja de Corinto, havia muitos problemas. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, versículo 2, aqui Pedro exortando nós a vivemos em santidade, ele vai tratar os crentes com uma expressão, como bebês recém-nascidos, ou meninos nascidos novamente, bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer. Então estamos em crescimento, estamos em desenvolvimento, nós precisamos crescer. Quando nós nascemos de novo, como todo nascimento, não somos adultos, somos crianças, somos bebezinhos, e é para isso é necessário discipulado. Se a gente voltar para o texto base, ali em Efésios capítulo 4, aí vai falar que ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas e alguns para pastores e professores, ou mestres ou doutores, né? O que isso quer dizer? Que Deus concedeu dons ministeriais à igreja, para a edificação da igreja. Aqui vai falar alguns dons. Apóstolos, em Efésios 2:20, vai dizer que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Profetas, os apóstolos e profetas, eles traziam a doutrina. Como nós então hoje usamos apóstolos e profetas com o texto do Novo Testamento, com o texto da Bíblia. Os evangelistas, aqueles que têm o dom do Senhor de evangelismo, aqueles que vão em áreas onde ninguém foi e têm uma facilidade a ganhar vida a Jesus. Só que a partir do momento que o evangelista ganha a vida a Jesus, é necessário uma outra coisa na igreja local. Aí entra quem? Os pastores /mestres /professores. Porque se você observar, o texto vai dizer, alguns para isso, alguns para aquilo outro, e alguns para pastores e professores. Não fala pastores e alguns para professores, porque a expressão cair indica que os pastores são professores, os pastores são mestres, são doutores. E aqui a gente tem que tirar um mal-entendido, dois mal-entendidos. Primeiro, pastor que não sabe ensinar não pode ser pastor, ponto. Não existe. Segundo, doutor na Bíblia, mestre na Bíblia, não é quem fez mestrado, doutorado. Aqui não está se tratando de acadêmicos, mas sim daquele que é autorizado por Deus a levar a igreja ao aperfeiçoamento, a levar a igreja à maturidade, a levar a igreja a uma vida onde ela cresça. Então, Deus concede dons ministeriais a quem? A igreja do Senhor, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Ninguém será aperfeiçoado sozinho, ninguém será um cristão maduro sozinho, ninguém poderá cumprir os propósitos de Deus para a sua igreja sozinho. E é isso que o texto está dizendo. Olha, Deus deu isto, Ele mesmo deu, é um presente à igreja. Deus deu de presente à igreja pessoas que instruam a igreja do Senhor para que eles sejam aperfeiçoados. Isso é discipulado. Discipulado é o aperfeiçoamento dos santos. Nós fomos chamados para sermos aperfeiçoados. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Quem deve ser aperfeiçoado? Aquele que ainda não é perfeito. Então, caso alguém seja perfeito aqui, no sentido que não precise melhorar em nada, você nem precisa ficar aqui esta noite, né? Há uma carruagem de fogo ali, um redemoinho para levar você para o céu, né? Caso não seja o seu caso, então fique e escute o que o Senhor tem a nos dizer. Então, devemos entender aqui 3 verdades do texto. Primeiro, o que é aperfeiçoamento? Segundo, os objetivos do aperfeiçoamento. E terceiro, até quando existirá o aperfeiçoamento? O que é o aperfeiçoamento cristão? Fomos chamados para o aperfeiçoamento. O que é o aperfeiçoamento? O que é ser aperfeiçoado na fé cristã? Verso 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento no texto grego é katartizomai, da palavra katartizo, significa adequar, completar, colocar em plena ordem, restaurar, consertar. Abro ali em Marcos capítulo 1, verso 19. Então fomos chamados para sermos catertizados, um neologismo. Fomos chamados para sermos consertados. Marcos capítulo 1, verso 19, diz o seguinte:
Vou ler o 18 também. Imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco, consertando as suas redes. A mesma palavra. O que eles estavam fazendo com as redes? Consertando. Para quê? Para guardar a rede e ela ficar ali guardadinha? Para que a rede fosse usada para o serviço. A palavra aperfeiçoamento é esta. Catartizo, consertando. A rede, ela foi usada, mas ela tinha problemas, buracos, falhas. E o que eles estavam fazendo? Ali, se fosse a linguagem manezinha, estavam com as suas tarrafas, estavam ali consertando as tarrafas para fazer o quê? Para tarrafiar depois. O que acontece? Os crentes muitas vezes querem servir, Deus me chamou para servir. Deus me chamou, eu adoro essa expressão, eu tenho promessa, eu não sei o quê, porque acho que Deus nunca apareceu prometendo alguma coisa, mas a pessoa adora falar essa expressão, eu tenho promessa de Deus na minha vida. Eu, pelo menos, eu não tenho, Deus nunca apareceu para mim prometendo nada, a não ser a salvação em sua palavra. Mas as pessoas querem servir sem o processo de conserto. Não há como servir adequadamente o Senhor sem o processo de conserto. Muitas vezes nós chegamos à casa do Senhor, à vida cristã, quebrados, com o coração dilacerado, cheio de impressões, de pensamentos mundanos, e somos crentes, porque quando nos convertemos somos salvos, a natureza muda, só que é um trabalhar contínuo, para que a gente tenha a mente de Cristo. Não é de uma hora para outra, não existe cristianismo miojo. Eu fui lá no pastor tal, levantou a mão, recebi uma eletricidade e mudou a minha mente. Não, isso não ocorre. Ele não é um dos X-Men, isso não vai ocorrer. O que é necessário? Conserto. Alguém aqui já viu alguém consertando rede? Demora, né? Você senta e você fica lá, e você fica lá, e você fica lá, e você fica lá. Abram ali em Gálatas 6:1, vai aparecer a mesma palavra. Então o que o Senhor chama a igreja? Para o conserto. Quer dizer que nós estamos escangalhados? Gálatas 6:1. O pessoal acha que discipulado é somente a questão de absorver doutrinas, também envolve, mas é muito mais do que isso. Gálatas 6:1. Irmão, se algum homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai, e aqui restaurar é melhor do que encaminhar, restaurai o irmão no espírito de mansidão, considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Então, restaurai. O que ele estava fazendo com as redes? Estava restaurando as redes. O que a gente faz aqui com o irmão? A gente vai catequizar ele, catartizo, vai restaurar, vai consertar onde está quebrado. Então, fomos chamados ao aperfeiçoamento. E o que é o aperfeiçoamento? Nada mais é que o conserto. Nós precisamos ser consertados, e para isso Deus deu apóstolos, profetas do Novo Testamento, o qual está registrado no Novo Testamento, evangelistas, porque pessoas estão quebradas lá fora e precisam ser ganhas a Jesus, e pastores/professores, porque as pessoas que uma vez foram ganhas precisam entender e se aprofundar na vida cristã. Note que ninguém tem todos os dons, ninguém tem todos os ministérios, porque Deus não colocou na mão de uma única pessoa todos os poderes que existem para que ela não seja o super-homem, para que outros tenham o que fazer. Então, voltando ao texto, então o que é aperfeiçoamento? Para que você foi chamado? Você foi chamado para você ser adequado, para você ser colocado em ordem, reparar, para você ser emendado. Quando nos convertemos, muita coisa ainda estava errada em nossas vidas. E às vezes até depois da conversão tinha coisas erradas em nossas vidas, e nós precisamos do quê? De conserto, aperfeiçoamento. Muitas igrejas precisam de conserto, precisam de aperfeiçoamento no geral. E muitas igrejas precisam de pequenos ajustes. Estão sendo úteis ao Senhor, mas como toda rede útil, com o uso, ela vai precisar do quê? De pequenos ajustes. Para isso, o processo contínuo do discipulado. Agora, a quem é o aperfeiçoamento? Isto é, a quem o Senhor chama para o aperfeiçoamento? Aqueles irmãos fraquinhos? A quem Ele chama? Verso 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, dos crentes, daqueles que receberam o Senhor. Na nossa cultura a gente tem ideia de santo, é aquele que nunca peca, um beato, que é iluminado,
Mas, biblicamente, santo é todo aquele que reconheceu o Senhor como Salvador de suas vidas, foi separado por Deus, foi salvo, foi regenerado. Só que esse santo, ele é humano. E sendo humano, ele é falho. E sendo falho, ele erra. E errando, ele precisa de conserto. Então, o Senhor chama os santos ao aperfeiçoamento. Eu tenho uma grande dúvida na minha vida sobre aqueles que não gostam de aperfeiçoamento ou discipulado, se de fato são santos. Eu tenho uma grande dúvida. Por quê? Porque é inconcebível, na minha opinião, alguém achar que está tão pronto que não precisa aprender. Eu ganhei da igreja um livro que eu mesmo escolhi. Muito obrigado a vocês por me presentear. E eu já falei, poucas vezes eu aprendi. Fazia tempo que eu não aprendia lendo um livro. E eu fiquei surpreso com pontos que eu li tantas vezes no texto e eu não compreendia. E como eu até mandei uma mensagem para o autor, o que você falou é absolutamente simples. E eu nunca percebi. Como? Porque ninguém sabe tudo, porque ninguém é completo, porque ninguém tem todas as habilidades do mundo. Inclusive os pastores são chamados ao aperfeiçoamento, até mesmo os apóstolos. Ou Pedro não precisava aperfeiçoar o seu temperamento, né? Ou a sua covardia, que os da parte de Tiago chegaram e ele começou a comer com os judeus para não ser criticado. Ou será que Paulo podia ter um pouquinho mais de paciência com João Marcos? Até mesmo os apóstolos precisam de aperfeiçoamento. Por quê? Porque quando nós nascemos como adultos ou como bebês em Cristo. Bebês em Cristo. E bebês precisam de extremo cuidado e vão crescendo e vão aprendendo, né? E vão aprendendo, o que também tem que gerar em nós paciência com os bebês. Quando há crianças pequenas e fazem algumas coisas de criança, a gente fala, não, tudo bem, mas são crianças. Devemos ter a mesma paciência com os irmãos. Alguns ainda são crianças, e aqui bebês não é só o tempo de conversão. Tem gente que tem 512 anos, se converteu com a pregação de Lutero e ainda não amadureceu. Tem gente que está 600 anos na igreja, né, fundou lá, junto com os anabatistas, a primeira igreja anabatista de Zolikon, em Zurique também, e não amadureceu. Mas somos bebês. E por que a gente tem que ter aperfeiçoamento? Ali em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, vai demonstrar da onde nós saímos. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Vivíamos um curso, uma mentalidade ímpia. A gente se converteu, foi mudada a nossa mentalidade, só que não foi tudo de uma vez. Havia coisas em nós que deveríamos aprender. Aliás, a gente está tratando de uma fé que no mínimo tem 2000 anos de história. Aquela frase muito bonita, eu subo nos ombros dos gigantes do passado para que eu, um anão, possa ver mais longe. Nós precisamos entender que todos nós fomos chamados ao conserto, ao aperfeiçoamento. Há áreas na sua vida e na minha vida que nós precisamos melhorar. Todos nós fomos chamados. Há coisas em nós que estão aquém do que deveríamos, mesmo nós sendo pecadores, há coisas em nós que não deveriam ser como são. E devem ser aperfeiçoadas. Claro, a gente vai fazer isso junto com os irmãos, restaurar o irmão em alguma falta. A rede não se conserta sozinha. Não pode fazer isso sozinha. Há coisas que nós devemos deixar que outros, pela multiforme graça de Deus, nos abençoe com seus dons para que sejamos aperfeiçoados. Isso é importantíssimo entendermos. Você foi chamado para ser consertado. Isso se dá no discipulado. Mas para que você tem que ser consertado no discipulado? Não para que você seja doutor em divindade, que é um título que até hoje eu não entendo, né? Mas para que você possa servir melhor. Há dois problemas muito chatos de pastorear. Gente que não gosta de servir e gente que quer servir sem ser discipulado. São terríveis. São terríveis, né? Eu não sei qual que é o pior. Na verdade, o segundo. Porque o primeiro
Pelo menos não incomoda. O segundo incomoda bastante. Agora, quais são os objetivos desse aperfeiçoamento, desse conserto? Quais são esses objetivos? Versos 12 ao verso 14. Primeiro, verso 12. Eu sou aperfeiçoado para a obra do ministério, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Aqui não é o ministério pastoral, aqui é o ministério dos santos. Não existe clero e lacaiato na igreja do Senhor. O pastor é um irmão que tem autoridade confiada por Deus e pela igreja para conduzir o rebanho de Deus, mas todos são sacerdotes para o ministério. A palavra ministério aqui é diaconia, para o serviço, para o servir mesas, né? O discipulado capacita todos os crentes para o serviço cristão. Então o Senhor nos conserta para que você possa servir outro, para que você possa ajudar o outro com seus dons e talentos. É para isso que existe o discipulado, é para isso que existe o conserto. Abram ali em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Então, fomos chamados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Ministério aonde? Na igreja local. Eu tenho um problema com gente tão itinerante que não tem ponto fixo em igreja local, que não serve igreja local. Eu tenho sérios problemas com missionários que não fazem missão em local nenhum, vivem apenas de pregar em igreja. Não sou contra que você tenha um ministério de ensino e você pregue em outras igrejas, mas eu tenho um problema com gente que não tem ministério em igreja local, porque aqui não é para você só abençoar a igreja universal do Senhor. Para você abençoar um corpo abstrato, primeiro você tem que abençoar um corpo real, ou físico, que é a igreja local. Ali em 1 Pedro 4, 10 e 11, diz o seguinte: como cada um recebeu o dom, todos receberam o dom, cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo um ao outro, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Que ministre o mesmo dom que você recebeu, um ao outro. Dom aqui não é uma coisa espalhafatosa, né? Eu tenho um dom de derrubar os outros, não é isso. Dom é uma capacidade de serviço que Deus deu a você para que você sirva a igreja, sirva o povo dele. Isso é dom, né? Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, e aqui ministrar também é melhor do que administrar, ministrar, que é koinonia, deixai-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Qual é a primeira proposta da igreja? Adoração a Deus. Para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Eu sirvo aos outros com meus dons e talentos, para a glória de Deus, para que o louvor seja de Jesus Cristo. Mas eu sirvo a quem? Um ao outro. Um ao outro. Um ao outro. O Senhor nos chama ao discipulado. Discipulado não é só quando nós sentamos, a gente está fazendo discipulado nesse momento, não é só quando nós sentamos e nós falamos de certas doutrinas. Isso também é discipulado. O discipulado é o dia a dia da igreja. São as ministrações, são os ensinos, são os exemplos, são as orações, são os cânticos. Tudo isso ensina a igreja, para que ela então possa aprender mais do Senhor e ministrar. O problema é que, devido à forte influência de alguns ramos, alguns, não todos, mas alguns ramos carismáticos, nós achamos às vezes que dons são coisas excepcionais, no sentido que vai fazer o chão tremer. Dons que o Senhor concede, muitas vezes, são quase que imperceptíveis, mas são para benefício do povo de Deus, são para uso do povo de Deus. E aqui fala, e se você tem esses dons, fale segundo a palavra de Deus. Se você ministra, sirva segundo a habilidade que Deus te dá, a habilidade que Deus te concede. Deus te concedeu uma habilidade para servir em qualquer área ao povo de Deus, qualquer área. Então, faça. É que a gente também aprendeu oportunidade. O que é oportunidade na igreja evangélica moderna? É vir aqui na frente. Pastor, eu queria uma oportunidade, né? Eu lembro quando eu pedi uma oportunidade, foi me dado uma faquinha para tirar matinho. Na hora eu não fiquei feliz. Pastor, eu queria fazer seminário. Que bom, vem aqui amanhã, que legal. Olha, vai me botar para pregar, né? Vai ser legal. Aqui eu mato aqui. Aí eu fui falar com outro pastor que também
foi pastoreado, né, pelo mesmo. E ele falou, mandou tirar matinho, também mandou tirar matinho também. E mandou eu ficar na fila do banco. Aí quando começou a ter o caixa eletrônico, agora eu vou sair da fila do banco, né? Aí eu falei, pastor, já tenho caixa eletrônico, não precisa mais ficar na fila, porque eu pagava as contas que o pastor mandava eu fazer, porque eu queria ser pastor, né? Mas eu quero que você fique na fila do banco. Por que isso? Para que se aprenda a servir. Para que, principalmente o pastor que tem um cargo de autoridade, tem que também ter, primeiro, tem que ter humildade. Então todos nós devemos entender uma coisa: o Senhor nos chama para o trabalho, para o serviço, o trabalho, a diaconia. O discipulado capacita todos os crentes para o serviço cristão. Então, em certo sentido, há alguns diáconos na igreja que foram chamados ao oficialato, mas em outro sentido, todos são diáconos e diaconisas no sentido geral, tá? Não vamos se auto-ordenar aqui, né? Todos são, porque todos são chamados ao serviço. A diaconia é servir mesas. O garçom vê onde é que precisa ser servido, e ele vai lá e faz o quê? Ele serve, né? Continuamos. Não somente para edificar, para a obra do ministério, mas para a edificação do corpo, verso 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, o corpo que pertence a Cristo, a igreja do Senhor. Então, eu sou edificado nos meus dons e talentos, sou aperfeiçoado para que eu use bem os meus dons e talentos, e não use eles de maneira egoísta, para que eu possa então fazer o quê? Edificar a igreja. O objetivo do discipulado é que a igreja seja edificada, e não que nós saiamos daqui com a mente de São Tomás de Aquino ou com a mente do Dr. Rousseau Shedd, mas que nós saiamos daqui com a capacidade plena de servir. O discipulado é para o serviço. O discipulado é necessário para que eu possa servir. Ali em Efésios 2:20, vamos ler o texto. Diz o seguinte: e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, nós, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, para quê? Para a habitação de Deus, através do Espírito. Os apóstolos lançaram os fundamentos, o fundamento que é Jesus Cristo, e nós construímos, nós edificamos sobre os fundamentos, para que então nós sejamos edificados para a habitação de quem? De Deus. Aqui não está falando de um templo físico, um prédio físico, está falando do corpo de Cristo. E isso se dá por meio dos dons e talentos, onde o seu dom, que o Senhor te deu, vai edificar. Edificar é construir, edificar é equipar outra pessoa. Outra pessoa será equipada com o seu dom e com o seu talento. Abram ali em 1 Coríntios 12:7. Algumas traduções vão colocar para o que for útil. Aqui é uma tradução, nesse caso, mais acurada. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Comum de quem? Da igreja. Eu nem vou entrar aqui no mérito, a pessoa fala que tem umas coisas que é só para ele ser edificado. Mas a manifestação do Espírito é dada para o que for útil. Útil a quem? A igreja, para proveito comum. Comum de quem? Da igreja. Para proveito comum da igreja. O que significa? Que os seus dons e talentos foram dados por Deus para que você abençoe a igreja local, para que você abençoe a igreja de Cristo. Então, por isso que você tem que ser aperfeiçoado no discipulado. Como você vai saber essas coisas se você não for instruído? Como saberei se não há quem me explique? Aí Filipe sentou com o eunuco e pregou-lhe a Cristo. Devemos entender uma coisa: não existe na vida cristã crente sozinho. Não existe. A manifestação do Espírito é dada para proveito comum. Eu e Deus, Deus me deu, eu e Deus estou lá chupando cana, é só eu e Deus. Não, mas tem proveito comum isso? Isso me edifica, isso me abençoa?
Por que o Senhor dá capacidade a pastores / professores de saberem mais do que os outros das Escrituras? Só para que eles saibam mais? Não, para que eles possam ensinar os outros das Escrituras. É para isso que ele faz. Por que ele dá a alguns irmãos o dom da misericórdia, que é se colocar de uma maneira que outro não consegue no local do outro? Porque pessoas sofrerão, e tem pessoas com um coração tão grande e um dom dado por Deus, que essas pessoas vão poder ajudar muito mais esses irmãos. Tem pessoas que não são tão empáticas, são mais frias, e isso não é pecado, mas é um dom que o Senhor dá. Tem também o dom da fé, que não é a fé salvífica, mas tem pessoas que aquela coisa, você fala, isso não vai dar certo. Não, eu confio no Senhor. E a coisa funciona. Não é a confissão positiva, não declara. Isso não é maluquice. Isso é maluquice. Né? Pessoas que têm uma capacidade de confiança no Senhor acima da média. E essas pessoas, elas animam os irmãos com isso. Elas animam os irmãos com isso. Sempre o meu dom vai abençoar outra pessoa. Mas para isso é necessário que eu seja consertado. Há buracos em mim. Há lacunas em mim, há coisas em mim que necessitam ser transformadas, né? Ser mudadas. E o Senhor faz isso por meio do discipulado que a sua igreja promove entre o corpo de Cristo. Continuamos. E isso também aperfeiçoamento, ele é para a proteção da igreja. O discipulado, ele serve para a proteção. Você é aperfeiçoado para que você seja protegido. Verso 14. Voltando lá para Efésios, capítulo 4, versículo 14. O Senhor então deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, da edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Por que o Senhor concedeu isso à igreja? Para nos proteger. Porque há ventos de doutrinas. Somos crianças, mas não é para sermos mais crianças. Para que não sejamos mais crianças. Devemos crescer no aperfeiçoamento. Por quê? Porque senão seremos atirados para lá e para cá, carregados por todo o vento de doutrina. Agora apareceu o G12. Vamos aderir ao G12. Encontro com Deus. Que você vai regredir, você vai ser curado lá do que aconteceu com 5 anos. Aí depois, então agora é maldição hereditária. Legal. Não, agora é o MDA. Não, agora é o dente de ouro. Agora é aquilo ali. Sempre tem. Sabe o que acontece? É como um vento, um furacão. Ele passa, ele faz estragos, mas o movimento morre. Mas alguns estragos, as casas derrubadas estão ali. Isso ocorreu no nosso meio nos anos 2000, os rachas de divisões no meio batista. Né? É só um exemplo que ocorreu. Ventos de doutrinas. A cada década surge um vento novo. Antes era a teologia da prosperidade. Você vai ganhar a geladeira. Agora é o coach. Você vai ter felicidade plena. Você vai atingir o seu potencial. Isso é o quê? Vento de doutrina. Daqui a 10 anos, a pessoa vai encher a paciência com isso, porque vai ver que não dá certo. Assim como a teologia da prosperidade clássica, né, que é você ter a sua geladeira, seu carro zero, a saúde plena, sem ficar doente, não deu certo. Daqui a 10 anos, as pessoas vão ver, olha, eu já fui nesses eventos coach, a gente fica feliz, a vida continua difícil pra caramba, a gente continua sofrendo, continua com dificuldade, e a gente ora, mas vem baque, a gente fica triste, e a gente sempre está aquém do que acha que poderia estar, porque a vida é assim mesmo, vai continuar sendo até Jesus voltar. Aí isso vai passar. Aí vai vir alguma outra novidade, né? Teve uma onda de apóstolos, né? E depois de uns anos, os apóstolos, eu acho que eu exagerei um pouquinho, não sou tão apóstolo assim, aí passou. Né? A onda de ato profético, vocês não devem lembrar disso. Alguns aqui lembram, né? Ato profético é torta direita para ganhar o Brasil. O pessoal indo com a chave da cidade, entregando a chave para as igrejas, a igreja pegava uma chave gigante, coisa brega pra caramba, coisa ridícula, né? Aí declarava com a chave, não sei o quê, né? Aí eu não posso usar gola clerical, mas as igrejas podem botar a chave da cidade, né? Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aí eles pararam com isso. Mas isso é o quê? Um vento de doutrina. Aqueles irmãos que foram aperfeiçoados pelo Senhor, que foram discipulados, isso é uma inovação.
Isso é uma novidade. Isso é algo que foi inventado, né? Assim como o dente de ouro e tantas outras coisas. Então, o que o aperfeiçoamento vai produzir na igreja? Proteção. Se alguém chega aqui, olha, temos uma novidade, uma nova unção no mercado. Você vai falar, não, a gente prefere a fé histórica, uma vez dada aos santos. Abram lá em Judas 3. É interessante ter o nome do nosso segmento, que não foi a gente que deu, mas eles são tradicionais, não gostam de inovações. É igual a igreja preta, não é pecado não, mas daqui a pouco passa também. Como diria o grande filósofo Nelson Ned, mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Judas 3. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A fé que uma vez foi dada foi entregue. A fé não foi dada duas vezes. Fé aqui é um conjunto de doutrinas. A fé já foi entregue, as doutrinas já estão prontas. Nós não precisamos de novidades alguma. Nós não precisamos de uma nova perspectiva disso, uma nova perspectiva daquilo outro, nós não precisamos. Mas sim da boa e velha perspectiva que sempre houve nas Escrituras. É isso que nós precisamos. Então, a capacitação nos ajuda a fazer o quê? A proteção. Abram em Atos 20, 28. Agora acho que está menos bizarro, né? Mas antigamente, que tinha pouco celular para gravar, os relatos de mãos com óleo que apareciam é uma coisa impressionante, né? Aí não tem hoje, é igual o OVNI, né? Quase não aparece mais, que todo mundo tem uma câmera. Aí não dá mais para dizer que viu. Atos 20, 28, deixa eu achar, diz o seguinte: tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentares a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após ele. Deus colocou vocês como supervisores, para que vocês possam, então, alimentar o rebanho, dar comida ao rebanho, o rebanho se fortalecer, porque vai aparecer falso mestre. Então o Senhor, ele concede esses dons para aperfeiçoamento, para a proteção do rebanho, para que vocês sejam protegidos, para que nós sejamos protegidos, inclusive o pastor. Eu tenho uma coisa na minha vida que é o seguinte: se vem uma nova doutrina que ninguém nunca pregou na história, eu já entendo que ela está errada. Por quê? Porque eu não acho que ninguém é tão genial assim. Se nenhum gigante lá atrás entendeu dessa maneira, desculpa, pode ter o melhor argumento que for. Mas fizemos estudos, não sei o que, os manuscritos do Mar Morto. Pode estudar os manuscritos em Marte. Eu tenho a preocupação de entender uma coisa: o Senhor tem dado aperfeiçoamento para a sua igreja em 2000 anos. E a igreja tem sido aperfeiçoada e protegida. E essa doutrina uma vez foi entregue aos santos, não tem outra doutrina. Continuamos. E o terceiro ponto que a gente verifica aqui no texto: até quando vai existir esse aperfeiçoamento? Até quando vocês vão precisar de aperfeiçoamento? Até quando eu vou precisar de aperfeiçoamento? Até quando? Até completar aquele classe de catecúmenos, o nosso catecismo, e fazer o batismo? É até aí? Até quando? Verso 13 diz o seguinte: até que todos, não alguns, mas... Por que ele falou, não botou alguns aqui? Porque eu já cheguei, agora se virem. Não, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, primeira coisa, devemos obter unidade da fé. O objetivo é que nós tenhamos a mesma fé, o mesmo conjunto de crenças. Devemos ser aperfeiçoados até que todos sejamos unidos na fé. Efésios 4, 5, e é o lema que está ali na nossa semi-placa, eu não sei, ali no nosso banner, ali fora, diz o seguinte: um só Senhor, uma só fé, e fé aqui é o conjunto de crença,
um só batismo. Ah, mas a igreja inteira já crê nisso. Mas uma igreja saudável cresce, e quando ela cresce, pessoas continuam entrando, e quando pessoas entram, elas ainda são bebês em Cristo. O que elas vão precisar? De unidade da fé. Até que todos. Uma igreja saudável vai continuar tendo gente nova, e gente nova vai precisar crescer nisso, e sempre, e sempre, e sempre, e os antigos terão que manter isso. Então devemos entender que o conserto, o aperfeiçoamento, em todas as áreas doutrinária, psicológica, emocional e por aí vai, espiritual, é até que todos, até que nós tenhamos unidade de fé, né? Até obter conhecimento de Cristo. O Efésios 5:13 vai demonstrar isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, ao conhecimento. Ah, mas eu já tenho. Apóstolo Paulo diz uma coisa interessante em 1 Coríntios 13:12. Coríntios capítulo 13, verso 12. Diz o seguinte: porque agora vemos através de um espelho, sombriamente. Na época os espelhos eram de bronze, né? E você tinha aquela, não era um reflexo puro como o nosso hoje, era diferente. Você ficava assim, né? Porque agora vemos através de um espelho sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Quem aqui pode alegar que conhece Cristo de maneira perfeita? Que tem o conhecimento pleno do Senhor? Então o discipulado continua, o aperfeiçoamento continua para o serviço. Vai continuar. E amanhã a gente vai ter, a gente espera que conheça um pouquinho mais. Só que se em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria, acho que a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É uma obra que não fica pronta num final de semana. Não fica pronta em um ano. Não fica pronta em 2 anos. Ah, eu tenho 50 anos de crente. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Abra em Efésios 3, 17 e 18. Diz o seguinte: para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com quem? Não é sozinho, é com todos os santos. Já notaram que tudo aqui é coletivo, eleição, é plural, a salvação, tudo aqui é com todos os santos. Qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo. Então você tem que conhecer o amor de Cristo em todos os seus aspectos. Bem-vindo a essa meta. O Senhor nos chamou a ser aperfeiçoado até que isso seja completo em nós. Isso não vai ser completo aqui, nem no meu ministério pastoral, porque eu teria que primeiro alcançar isso. E eu acho que eu estou um pouquinho distante, muitas léguas aquém disso. Então a gente vai continuar sendo aperfeiçoado até obter o pleno conhecimento de Cristo. Mas Paulo fala: olha, eu, Paulo, apóstolo do Senhor, que fui ao terceiro céu, eu conheço em parte, né? Aí eu acho incrível, né? Algumas pessoas que eu tenho uma unção poderosa, né? Eu tenho uma prece poderosa. Alguns até foram ao céu e mediaram uma briga entre o pai e o filho, né? Uma coisa interessante. Paulo fala: eu conheço em parte, né? Eu conheço em parte. Agostinho fala, né, sobre a Trindade. Negue a Trindade, você tente compreender a Trindade, você vai perder a cabeça. Negue ela e você vai perder a alma, né? C.S. Lewis fala: tem coisas inexplicáveis no cristianismo, porque estamos lidando com fatos, não com Deus inventado. Não com Deus inventado. Quando eu invento algo, eu consigo entendê-lo perfeitamente. E devemos ser aperfeiçoados até estarmos plenos de Cristo. Verso 13. A homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você tem que ser um homem perfeito, maduro, como Cristo foi.